Começou como muita coisa com Dona Catalina. Tudo começou da forma mais inesperada. Eu li o Banquete de Platão à luz da psicoanálise. Platão fala no banquete que o amor é uma energia que é transferido para o outro. Quem ama, ele diz, tem um Deus dentro de si, mas esse Deus procura o amado. Então foi um pouco tudo assim que começou. Então, porque me apaixonei por Platão. E realmente essa ideia de um amor platônico, distante, isso está... Até Platão fala que os livros precisam de parentes e amigos que os defendam. E lendo a Ética, encontramos o banquete, referências ao Banquete de Platão. E foi muito intenso, né? Depois de ter estudado filosofia, ler de novo o Banquete de Platão à luz da psicoanálise. Porque para a psicoanálise, o amor é transferência. O amor pode ser aprendido e pode ser ensinado. E tudo isso está em Platão. Então, eu comecei fazendo grupos no consultório, lendo o Banquete de Platão. Ele dizia, não vamos falar dos problemas, não vamos falar das paixões tristes, vamos ler o Banquete de Platão. E foi estava muito entusiasmada nesse momento, quando o Instituto Braudel estava fazendo uma pesquisa sobre a violência em Diadema. Aí eu fui convidada de fazer, né, grupos de leitura nos colégios. Né? Estávamos trabalhando na periferia e eu estava fazendo um trabalho com os vereadores, analisando os problemas locais. E um dos mais graves era violência e ignorância. Violência e ignorância são relacionados um com o outro. Então, após de visitar algumas escolas e ver que os meninos não estavam aprendendo, chamei Catalina. E Catalina começou a formar grupos com ela. Ela é excelente em grupos. E isso foi uma coisa muito nova para mim. Imagina, psicoanalista que fica ouvindo no pequeno consultório, ir para as escolas e muito mais. Naquela época, as escolas que nós íamos, né, eles eram obrigados a nos receber porque eram muito violentas. Havia problemas burocráticos de resistência da administração escolar, mas isso começou a ser modificado e elas passaram para o nosso lado. Mas foi muito bonito porque encontrei jovens que me escutavam com muita alegria, com muito carinho, e fomos discutindo o Richard Bach, que é muito próximo do Platão, né? No fundo, o Fernand Capello Gaivotto fala da alegoria da caverna. Em que momento você sai da caverna? Em que momento você aprende? Então é muito bonito poder ler com os jovens e sentir o que seria aprender. E depois fomos lendo a Odisseia. E foi lá que tudo começou. Porque eu li a Odisseia com os jovens num colégio, e depois fomos para o teatro, e eles ficaram furiosos de ver como o herói deles estava sendo tratado. E da forma como eles defendiam a peça, né? Defendiam Ulisses e criticavam a peça, eu senti bom. Eu fiz leitores, me deu muita alegria sentir que eles tinham entendido o livro e a essência do livro e quem era Ulisses e por que Ulisses era protegido por Palas Atenas, porque ele era um homem de coragem. E aí foi muito bonito porque eu consegui conseguir o Instituto Braudel,
que não era eu que tinha que fazer os círculos de leitura, que eram os jovens. E eles faziam melhor do que eu, porque você sabe muito bem, a energia dos jovens, entusiasmados, eles sabem transmitir, eles sabem. Porque é importante, né? Ler em voz alta e ler várias vezes, mas primeiro liam comigo e depois iam nos colégios. E daí nasceram a Débora, os jovens multiplicadores que fazem os grupos nos colégios. E tudo isso faz 20 anos, 20 ou 22 anos. Eu fiz uma visita ao Instituto Fernando Brodel em São Paulo, conheci o Norman e em seguida a Catalina e pude identificar nos círculos de leitura uma metodologia poderosa, né, de reaproximar os jovens da leitura, né, principalmente da literatura. Eu acredito muito na literatura como meio de desenvolvimento da pessoa e principalmente dos jovens, né? Ela permite refletir sobre si, permite conhecer um pouco do que a gente chama alteridade, como é que as outras pessoas podem pensar, sentir. Ela permite conhecer lugares, dramas. E então da minha experiência pessoal, eu tenho clareza de que eu aprendi o melhor do que eu pude aprender lendo literatura. E eu tinha clareza também que a gente precisava possibilitar aos nossos jovens, a maioria deles que não teve a oportunidade de experimentar a literatura e a leitura como um prazer, né? Que eles pudessem ter isso, né? Então eu os convidei os círculos para virem trabalhar com a gente aqui e sempre com a ideia de que a gente faz o que é possível, o que as pernas permitem, mas que o sonho é ter os círculos em todas as escolas do Ceará. Tem alguns escritores que quando escrevem, né, isso é muito, muito profundo, eles saem um pouco do tempo presente e se conectam com uma outra dimensão. Então, lendo em voz alta e em grupo esses livros, você sai do tempo presente e você adentra na dimensão do inconsciente. Todos os livros que a gente escolhe, por alguma razão, eles nos convocam a entrar nesse outro tempo, porque aqui nós falamos muito da nossa ancestralidade, né? Isso está em T.S. Eliot. O escritor, quando escreve, ele sai da prisão do eu, e adentra. A literatura não aposenta ninguém. Nós somos contemporâneos de Homero, de T.S. Eliot. Então, isso é muito poderoso nos grupos. Os jovens sentir que todos nós somos irmãos, que nós temos os mesmos parentes, a mesma ancestralidade. E uma das coisas que eu acho que é mais bonita no círculo de leitura, quando você sente essa presença desses grandes gênios na tua vida. A leitura e a leitura em grupo, num círculo, é uma tremenda forma de aprender e é uma forma também de desenvolver uma série de competências que não são só cognitivas, né? Competências de se comunicar, competências de escutar alguém, né?
competências de se conhecer conhecendo os personagens, ou se reconhecer nos personagens e nos seus dramas, né? Mas dali fazer uma espécie de, digamos assim, usando uma licença poética, terapia, né? E isso faz também com que na escola se recupere uma dimensão dos jovens como pessoas, né? A gente tem escolas muito massificadas, com turmas muito grandes, com muitos alunos numa mesma escola, com professores que às vezes precisam correr de uma sala para outra, ou de uma escola para outra, né? E os círculos permitem uma pegada pessoal. Aqui nós estamos conversando sobre compreensões, sentimentos, né? E eu acredito que a escola precisa de coisas assim no currículo. Fui percebendo, ao trabalhar na secretaria, que, assim, normalmente a burocracia de uma secretaria de educação, ela está voltada para outros protagonistas, né? Ela está voltada, em tese, ela está voltada para o professor, para o diretor e para gestão material, vamos dizer assim, da escola, né? E eu pensei assim, olha, a gente precisa inverter um pouco essa lógica e pensar a secretaria procurando apoiar essas pessoas que trabalham na escola do ponto de vista, não da secretaria, mas do ponto de vista da necessidade dessas pessoas. Então, uma coordenadoria só, que se chamava Coordenadoria de Currículo, né? Eu propus que ela fosse dividida em 3 coordenadorias com o mesmo status de empoderamento, mas uma que pensava assim, como é que eu posso apoiar e auxiliar os gestores escolares? A outra, como é que eu posso apoiar os professores? E a outra, como é que eu posso apoiar os jovens? E aí, para apoiar os jovens, eu tenho que pensar e olhar para a escola e para o mundo do ponto de vista deles.